Olá! Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da semana 1 do PET volume 2. Vamos começar então fazendo a correção do PET da semana 1, volume 2 do 7º ano. Questão número 1. Para resolver essa atividade, você precisa de 2 canudinhos de refrigerante e um alfinetinho ou uma tachinha. Vamos experimentar. Aí tem o desenho à direita aí da questão. Primeiro, usando o alfinetinho ou a tachinha, prenda os 2 canudinhos por uma das extremidades. Depois, faça o que se pede. O que se pede? Letra A. Fixe o canudinho, fixe um dos canudinhos e gire o outro. Menos de uma volta. Observe que foi determinada uma região entre ele. Então, você vai segurar um canudinho fixo e girar só o outro, mas não completa a volta, menos de uma volta. Aí, você vai ver a região que o canudinho andou, percorreu, né? Quando você girou. Essa região, damos o nome de ângulo. Os canudinhos representam os lados do ângulo e o alfinete ou a tachinha representa o vértice. Então, vamos lá marcar isso aqui. Aqui, no alfinete, nós temos o vértice. Olha eu tentando marcar o vértice. Cada canudinho são os lados do ângulo e a abertura, o ângulo. Tá certo? Então, a gente pode chamar esses lados de semi-reta, né? E o vértice, que é a tachinha aí, ou o alfinete que você fixou. Letra B. Faça um desenho no espaço abaixo, representando o ângulo que você formou. Indique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ângulo aqui. Vamos imaginar que esse foi o que eu girei, né? Eu vou chamar essa semi-reta, esse lado aqui de A, esse aqui de B e o vértice de O. Então, nós temos um ângulo aqui. Vamos lá, não pediu, mas como que chama esse ângulo? Esse ângulo se chama AOB, correto? Como que chama os lados desse ângulo? Esse lado aqui eu vou marcar de outra cor. Vou pegar um azul, ó. Esse lado aqui é de OA, tá certo? E esse outro aqui, nós vamos chamar de OB. O vértice se chama O, tá certo? Então, nós resolvemos essa primeira aí. Para fazer o desenho, dar nome para os lados e para o vértice do ângulo. E ainda, a gente ainda completou aqui, que a gente fez também, deu o nome para o ângulo aqui, né? Não pediu, mas a gente já sabe fazer, então vamos fazer para exercitar aí. Na próxima. Segunda coisa. Agora, em cada item, você deve girar o canudinho, como indicado, e depois desenhar o ângulo formado. Então, você vai ter um canudinho aqui, fixo, tá certo? Então, vamos lá. Um canudinho fixo. Aqui é a tachinha, que a gente chamou de vértice. Você vai fazer ele girar a metade da volta.
Então, imagina que eu tenho o outro tá aqui juntinho e ele vai girar a metade da volta. Então, ele vai vir pra aqui, não é? Qual que foi o ângulo que a gente fez? Esse ângulo, de meia volta. O giro de uma volta inteira. Então, nós temos os dois canudinhos aqui, o vértice, e eu vou girar ele completamente, todo aqui, olha. Girei de uma volta, correto? Então, eu desenhei os ângulos que me pediram aqui. Vamos pro próximo. Vamos fixar, imagina as duas retas aqui. Pediu pra gente girar 1/4 da volta. Então, ele vai vir aqui, ó, 1/4 da volta. Na letra D, menos do que 1/4 da volta. Se tá aqui, eu não posso completar ele aqui não, né? Tem que ser menos, então, eu vou girar só até aqui, ó. Então, foi esse ângulo que eu formei. Mais do que 1/4 da volta. 1/4 da volta seria aqui. Então, eu vou girar mais um pouquinho. Eu vou passar disso, olha. Então, mais do que 1/4 da volta. Não é? Por quê? Eu vou só dar uma explicadinha aqui para você entender. A volta completa, né? O meio torto tem, mas dá para entender. Se eu dividir ela em 4 partes, esse pedacinho aqui é 1/4 da volta, não é? Uma parte das 4. Então, esse aqui é 1/4 da volta, né? Esse aqui ficou menos do que 1/4 da volta e esse mais que 1/4 da volta. Na próxima, compare os ângulos que você desenhou na letra D e na letra E. Qual deles é maior e por quê? Vamos lá, D e E, olhar para ver. Na letra D, aqui, ó, letra D e letra E. Qual deles é maior? E por que que é maior? Vou desenhar eles lá pra gente comparar certinho. Então, aqui. Na letra D, eu tenho um ângulo que é menor do que 1/4 da volta, né? 1/4 seria aqui. E na letra E, eu tenho um que é maior que 1/4. 1/4 seria aqui, eu vim aqui e fiz ele maior que 1/4 da volta. Quem que é maior? A letra E. Por quê? Maior, a letra E. Por que que ele é maior? Porque ele é maior do que 1/4 da volta. 2. O ângulo que representa metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa 1/4 da volta, ângulo reto. Indicamos o ângulo reto com o símbolo que tem um quadradinho com a bolinha no meio. Dê exemplos de ângulo reto e raso que estão à sua volta. Então, eu vou olhar aqui onde eu estou e vou identificar alguma coisa que tem ângulos retos. Já achei uma coisa aqui. A quina da porta. Então, a quina da porta, olha, ela tem ângulo reto, porque a porta tá aqui, eu olhei a quininha, é reta. Todas as quininhas da minha porta tem 90 graus, é um ângulo reto. As partes do guarda-roupa, ângulos retos. A quina da janela tem ângulos retos. Agora, vamos ver se eu acho alguma coisa com ângulo raso, 180. Ah, já achei aqui. É uma meia volta.
Deixa eu olhar. Tá ali o colchão em cima dele, né? É um ângulo raso. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Na parte de cima de uma caixa. Também. Mas a quina da caixa é 90 graus, né? E aí, você observa aí. Vê se você encontra objetos com ângulos rasos e ângulos retos. E dê os seus exemplos. Questão 3. Para nomear um ângulo, é comum usarmos 3 dos seus pontos. O vértice e mais 2 distintos. Cada um deles pertence a um dos lados do ângulo. Então, vamos lá. Na figura a seguir, temos o ângulo AOB. Indicamos esse ângulo por AOB ou BOA. Lembrando que o acento fica sempre no vértice, que é o O. Pronto. Indique no ângulo acima o vértice e os lados. Então, a gente já sabe que a gente já começou. Então, quem é o vértice? O vértice é o O, né? E os lados? A gente tem o lado A, O, A e o lado O, B. Correto? Vamos ver mais. Questão 4. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. Isso a gente já aprendeu. E o acento, o símbolo, né, circunflexo, é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo, destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos dos seus lados, conforme indicado na notação. Então, nós vamos fazer aqui bem fácil para todo mundo entender. Então, eu tenho que fazer um ângulo qualquer. O vértice aqui é quem? É o A, porque o acento tá no A, então, esse vértice é o A. Eu tenho aqui um ponto B e um ponto C. Então, vamos pro próximo. POQ. Eu posso fazer ele assim? Posso. Aqui é o vértice. Quem que é o vértice? O O. Aqui e esse, o P. Ó, escrevi B. O P. E aqui, o Q. Vamos lá. RET. Olha lá. Quem é o vértice? O E. Aqui eu tenho o R. E aqui eu tenho o T. Então, prontinho. Vamos ver se tem mais pra gente fazer. 5. Escreva a anotação de cada ângulo a seguir, usando 3 de seus pontos. Depois, ordene esses ângulos do menor para o maior e responda o que determina a medida de um ângulo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer: escrever a notação de cada ângulo. Então, o que é a notação? O nome. Como que chama esse ângulo? O primeiro é A, O, B, o acento no O para indicar o vértice. O segundo, A, O, B. E o terceiro, A, O, B. Vamos ver aqui. Determine a medida de cada ângulo.
o que determina a medida de cada ângulo? O que determina é o espaço entre os lados. Então, a gente já respondeu. O que determina a medida do ângulo? O espaço entre os lados do ângulo. Então, é isso aqui que determina a medida do ângulo. Olha. Agora, nós vamos colocar as letras correspondentes do menor para o maior. Quem que é o menor? É o A. O segundo é o C. E o último, o maior, é o B. Como eu sei identificar qual é maior, qual é menor? Na circunferência, se eu dividir em 4 partes, o que acontece? O A, ele tá aqui menos do que 1/4 da volta. Ele tá num espacinho assim. Então, ele é o menor. O C é exatamente 1/4 da volta, 90 graus. É o segundo maior. E o B é mais do que 1/4 da volta. Se você for marcar aqui, olha, ele dá mais que 1/4 da volta. Então, o B é o maior de todos. Do menor para o maior, A, C, B. Pronto, então, corrigido.